Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aula de TecMat. A nossa última aula do período do semestre, né? Para encerrar o semestre 2020/1. É a aula de seleção dos materiais. É a aula que vai ser referente ao T11, o exercício 11. Vocês estão ouvindo aí um cachorro de longe latindo, meu cachorro lá na sala, um maluco com quem tá passando na rua. Enfim, essa aula é a aula que referente ao T11, a último conteúdo que eu vou passar para vocês. Né? Essa é a nossa última quinzena. Eu vou postar daqui umas 2 semanas, mais uma semana de aula. Eu vou postar que vai ser uma semana que vai ter só recuperação 3. Recuperação 3 que tem um conteúdo do T8, T9, T10 e T11, se eu não me engano. Eu acho que é isso, mas eu vou confirmar com vocês depois. E é isso aí. Vamos então para essa última aula, né? Essa aula de seleção de materiais aqui, ela foi até fácil de se montar, porque eu leciono essa disciplina do pessoal da engenharia mecânica do 7º período, né? Eles têm uma disciplina inteira só para isso. Na verdade, hoje eu peguei basicamente a aula inicial da disciplina, a aula introdutória, para passar para vocês os conceitos mais básicos, assim, mais relevantes em relação à seleção de materiais. Né? Algo muito mais básico, assim, para vocês terem uma noção, né? Já que esse conteúdo aí está na ementa da disciplina de vocês. Então vamos lá. Antes de ir para a seleção de fato, eu queria fazer um histórico dos materiais, fazer meio que lembrar como que a engenharia dos materiais veio se desenvolvendo com o tempo, né? E a gente pode observar que é muito claro, é muito evidente que o desenvolvimento e o avanço da sociedade ele está ligado diretamente à capacidade da sociedade produzir e manipular materiais. Né? Então aqui a gente tem exemplos de primeiro artefatos, se eu não me engano, aqui na esquerda são de madeira, aqui nas direitas são de metais já. A gente sabe que as sociedades, né, os povos que dominavam os materiais de melhor qualidade tinham vantagem tanto na produção de comida, né, de cultivo, quanto também em questão de guerras, né? Também era algo muito importante nessa época também, né? Então a gente tinha essas duas, a gente tinha, fica muito claro para a gente então que desenvolver os materiais significava também desenvolver a sociedade, né? Esse gráfico está em inglês, mas dá para entender que é basicamente traçando a utilização dos materiais por tipo, metais, polímeros, compósitos e cerâmicos, de acordo com o tempo, desde a Idade da Pedra até 2010, 2020, né? A Idade da Pedra, que é 10 mil anos antes de Cristo, depois a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, né? E bom, o que acontecia? Nessa Idade da Pedra, nessa época muito anterior, era muito comum se utilizar materiais da maneira com a qual eles eram encontrados na natureza. Então utilizavam muitas peles de animais, madeiras, fibras, pedras e metais do jeito que era encontrado na natureza, como o ouro, por exemplo. Era bastante utilizado. Só que o foco aqui era principalmente para os materiais como encontrados na natureza. Os metais, por exemplo, eles não tinham um foco muito grande nessa época. E isso se estendeu até a Idade do Bronze, onde começou a ter o desenvolvimento de novos materiais. Né? Começaram a utilizar ligas de cobre, bronze, ferro, até a Idade do Ferro. A gente pode observar que tem um aumento na utilização dos metais. Né? Ao passo que os outros materiais foram reduzindo sua utilização. A partir disso, a gente tem aqui o que a gente chama de Idade do Aço, né? Que é do ano 1000 depois de Cristo, né? Até aí basicamente 1950, 1960, né? Que é onde os aços foram se desenvolvendo, onde se desenvolveu engenharia dos materiais, de maneira que fosse possível desenvolver aços de qualidade para utilizar, não só aços, né? Qualquer ligas metálicas no geral, para utilizar em várias aplicações. Né? Apesar do surgimento de novos polímeros, de novos cerâmicos, dá para ver que o uso de
metais nessa época era muito superior, né? Então os metais eles foram gradativamente sendo usados, sendo mais e mais usados até alcançar um pico, que é por volta de 1960 ali. Mais ou menos em 1960 é onde começa a se desenvolver os polímeros, os compostos cerâmicos, de maneira mais ativa, né? Quando eu falo maneira mais ativa, é que esses materiais eles já existiam, a maioria deles, na natureza, né? Couro, essas coisas aí. Só que eles começaram a ser melhorados, né? E com a melhora dessas outras classes de materiais, foi se diminuindo a utilização das ligas metálicas, né? Observem que a utilização da liga metálica ela era muito maior na na mais ou menos na década de 50, 60 ali, e ela foi diminuindo com o tempo. A tendência então, hoje em dia, eu posso dizer, que é que haja um balanço, né? Deve haver um balanço aí na utilização de metais, de polímeros, de compostos, de cerâmicos, né? A gente consegue ver nesse gráfico muito claramente que os metais eles se desenvolveram muito antes, né? A engenharia de materiais ela se desenvolveu baseada nos metais. Esses conceitos que eu passei para vocês lá no início do curso, de estrutura cristalina, de discordância, a maioria dos tratamentos térmicos, a gente sabe que isso tudo é aplicado principalmente aos metais, porque os metais foram a base disso tudo, né? Depois de se desenvolver os metais, começaram a se desenvolver uns outros materiais de outras classes, né? O nylon, alguns outros polímeros como poliésteres, polímeros de alta rigidez, polímeros que aguentam alta temperatura. Esses polímeros foram desenvolvendo depois. E isso é a mesma coisa para os materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos também estão sofrendo bastante evolução nos últimos 10, 20, 30 anos, né? E é por isso que a tendência é que haja um balanço entre esses materiais aí em questão de aplicação. Essa evolução dos materiais é tão acentuada que, por exemplo, a gente estuda que os cerâmicos eles são frágeis, maus condutores de eletricidade, mau condutor de calor, né? E a gente sabe que isso é uma característica clássica da cerâmica. Hoje em dia a gente encontra cerâmicos que têm propriedades muito boas, parecidas com as do aço. Tem cerâmicos condutores, tem cerâmicos dúcteis, enfim, né? A evolução dos materiais cerâmicos também é bastante elevada. Por outro lado, no lado dos compósitos, né, que é o que eu menos falei até agora, né, que é aqueles materiais que são uma composição entre dois ou mais classes de materiais, eles também têm se desenvolvido graças à tecnologia que vem surgindo recentemente, né? Um exemplo muito claro, que eu acho que está até aqui no slide, é na indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica, na década de 50, o avião ele era feito 60%, 70% de alumínio, né? Hoje em dia, um avião comercial ele é feito 80% de material compósito, que é material desenvolvido só para essa aplicação, né? Então, assim, posso falar tranquilamente que o desenvolvimento dos materiais ele acompanhou o desenvolvimento da tecnologia no geral, né? Então esse gráfico ele mostra isso, né? Tá em inglês aqui. Essa parte eu estou falando mais por questão de curiosidade, porque não tem um peso muito grande assim, né? Posso dizer. Aqui eu tenho esse outro gráfico que também mostra algumas coisas interessantes, né? Antes de explicar esse gráfico, eu quero explicar o que é esse gráfico, né? Esse gráfico é um mapa de propriedades. O que é isso? Eu vou ter uma propriedade no eixo Y e uma propriedade no eixo X. Eu quero correlacionar essas propriedades. Aqui nesse caso, aqui na esquerda, nos dois gráficos aqui, né? Eu tenho resistência e tenho densidade. Ou seja, eu estou avaliando os materiais que são mais resistentes e mais ou menos densos, né? Porque a gente sabe que para a indústria do transporte, por exemplo, a gente quer material que seja resistente e com baixa densidade. O que a gente quer é isso, né? Então, esse aqui é um mapa de propriedades, serve para correlacionar duas propriedades, né? Duas grandezas que estão intimamente relacionadas ao material, né? No caso aqui, acho que é o limite
a resistência de tração no eixo Y e a densidade no eixo X. Dentro desse gráfico, desse mapa de propriedades, eu tenho certos conjuntos, né? Esse conjunto de verde mais azulado aí é o conjunto de materiais naturais, que pega madeiras, grãos, vários tipos de madeiras. Nesse conjunto, nesse verde musgo aí, eu tenho materiais cerâmicos, vidros, pedras, materiais que são o que a gente chama de naturais também, né? Mas cerâmicos e vidros, né? De outra característica, né? E por último, aqui de vermelho, eu tenho os metais. Observe que aqui metais só tem o gold. Gold não precisa ser nenhum craque em inglês para saber que é ouro, né? Por que essa parte dos metais é tão pequena assim? Porque essa aqui, como pode ver circulado de vermelho aqui em cima, é os materiais que tinham disponíveis há 50 mil anos antes de Cristo, né? Então, antes de Cristo, são esses materiais que estavam disponíveis, né? Aí aqui na direita, no mapa de propriedades da direita, isso aqui já é 50 anos antes de Cristo. 50 anos antes de Cristo eu já tinha algumas espécies de ferro fundido, bronze, prata, ouro, cobre. Como eu falo que só existia ouro antes, gente, eu falo que o único material que era utilizado era o ouro, né? Mas os outros materiais existiam na natureza, só não eram utilizados. Aqui eu já tenho chumbo, né? Dentro dos materiais naturais também surgiram novos materiais. Dentro dos cerâmicos e vidros, né, começaram a aparecer os vidros de verdade, aí, esse pontinho amarelo aí no gráfico da direita. Então, você pode observar que esse conjunto, tanto dos metais, quanto dos materiais naturais, quanto dos cerâmicos, está aumentando. Aqui agora, nesse da esquerda, nesse gráfico da esquerda, a gente pode observar que esse conjunto aumentou ainda mais, né? Esse conjunto ainda está aumentando, principalmente os metais, né? Os metais têm aumentado bastante, né? No vermelho ali, você pode observar que tem outros tipos de metais. O concreto começa a ser utilizado também com maior frequência, né? Ali nos cerâmicos e vidros, né? Aqui na direita, nesse gráfico da direita, já é em 1900 depois de Cristo. 1900 depois de Cristo é onde começa a surgir o conjunto azulzinho ali que está aparecendo bem pequeno ali, que é de borrachas de polímeros, né? Perceba que os metais aumentaram bastante, questão de opções também, né? Começaram a surgir algumas ligas de alumínio, enquanto os materiais naturais vão ficando estagnados ali, né? Que são os materiais originados de madeira, de grãos, essas coisas. Aqui eu já estou em 1945. Você pode observar que de 1900 para frente houve uma evolução muito acentuada da tecnologia, né? De 50 mil antes de Cristo para 1900 evoluiu, mas não evoluiu tanto. Mas de 1900 para 1945 já evoluiu muito. Você pode observar que começam a surgir outros tipos de polímeros aqui em 1945, principalmente motivado pelo crescimento tecnológico que houve após a Segunda Guerra Mundial. Começaram a surgir ligas de magnésio, ligas de alumínio, outras opções de ligas, né? Percebam que as características dos materiais eles vão até se sobrepondo, né? Às vezes eu tenho cerâmicos e metais com características parecidas, né? Isso em 1945. A gente consegue ver que já tem 4 grupos aí distintos de materiais. Aqui nos dias de hoje, né, que costumo dizer que é colocar entre 2010 e 2020, né, que eu não lembro exatamente quando é esse gráfico. Aqui nesse gráfico é da direita, né, que é present day, que tá aqui, que é os dias de hoje. Vocês conseguem perceber nesse gráfico da direita que todos os conjuntos cresceram muito. Os dos cerâmicos, olha a quantidade de cerâmicos aí, tá muito maior o grupo amarelado. O grupo azulado de polímeros também tá muito maior. O grupo verde, que é o de espumas, também surgiu aqui agora. Os materiais naturais ele estagnou, né? Porque a gente pode conhecer um material ou outro, mas os materiais naturais já estão bem difundidos, né? E vocês podem perceber que é um desenvolvimento muito grande de materiais. As opções de materiais para a gente hoje é muito vasta, né? A gente pode observar também, novamente, que os conjuntos vão se sobrepondo. Ou seja, as características aqui em relação, pelo menos, à resistência e densidade, tem materiais, metais e cerâmicos que têm um desempenho parecido. Então,
Então, isso é bastante relevante. Fica muito claro fica muito claro que a tecnologia dos materiais hoje em dia, ela é muito evoluída, né? Tem muitas possibilidades de materiais, né? Esses mapas de propriedades, eles são utilizados dentro de engenharia mecânica para tentar encontrar visualmente os melhores materiais candidatos, né? Então, se eu quero material de alta resistência e baixa densidade, talvez seja ideal eu chegar aqui no buscar um material metálico, um compósito, algo assim. Então esse é o tipo de evolução que a gente conseguiu nos últimos anos. Beleza? Bom, essa análise desses gráficos aqui, esse mapa de propriedades, são mais para mostrar para vocês como que tem evoluído os materiais nesses últimos anos. Né? Nos últimos anos, nos últimos séculos, enfim, fazendo um histórico dos materiais. Que de maneira geral, resumindo, quer dizer o seguinte: com a evolução na tecnologia, os materiais se desenvolvem. Né? Vão surgindo novos materiais. Até a primeira metade do século XX, as habilidades dos engenheiros se concentravam apenas em aspectos macroscópicos. Né? Os engenheiros não se preocupavam com o aspecto microscópico do material. Eles se perguntavam com o aspecto macro. O que isso quer dizer? Que são obras de construção civil, de siderurgia, novas máquinas operatrizes, indústria do transporte. Eles se preocupavam muito mais com a aplicação do que com o processo. Né? Ou do que com as propriedades em si do material. Eles se preocupavam muito mais com a aplicação. Né? Então, o que acontecia? Muitas vezes, para construir uma ponte, né, ele precisaria, sei lá, de uma viga de tamanho X. Né? Só que por desconhecer as propriedades dos materiais, ele construía uma ponte com uma viga do tamanho 4x. Né? O que acontecia é que, como resultado, apareciam muitas obras, muitos projetos superdimensionados. Né? O desconhecimento das características dos materiais fazia com que houvesse um gasto desnecessário, um exagero desnecessário. Né? Pouco se sabia sobre o que acontecia sobre a superfície do material. Né? Pouquíssimo se sabia. Né? Até que, a partir de 1940, houve a convergência entre a análise macroscópica, que era a análise que o engenheiro fazia, com a análise microscópica, que era a análise que o químico e o físico fazia. Foi então onde surgiu a engenharia de materiais. Né? Que tem um curso de engenharia de materiais, quem curtir muito essa disciplina pode até fazer, eu não sei se tem aqui no Espírito Santo, eu acho que não, mas tem um curso só disso. Né? Dentro da mecânica, materiais é só uma parte, mas tem áreas de estudo que são mais voltadas só para isso. Então, isso quer dizer que a partir dos anos 40, sobretudo motivado aí pela Segunda Guerra, pelas grandes guerras, houve essa convergência de pensamento, de parar de pensar só no macro e pensar também no que está acontecendo dentro da superfície. Né? Um exemplo muito claro disso, eu até citei para vocês na aula de ensaio de impacto, né, que eu citei do Titanic, eu falei do Titanic com vocês. Isso é um desconhecimento, é uma falta de conhecimento mesmo sobre o material. Né? A questão da transição dúctil-frágil, ela se tornou uma preocupação depois que aconteceram várias falhas devido a esse problema. Né? Então, assim, essa convergência entre análise macroscópica e microscópica foi essencial para a evolução na engenharia dos materiais. Né? Foi então que surgiu esse. Eu ia falar um tripé, né? Só que esses 4 pilares aí da engenharia de materiais. Né? Que é produto, propriedades, processo e estrutura. O que acontece? Se eu quero desenvolver um produto, vamos lá, eu quero desenvolver uma viga. O que eu preciso para aquela viga? Eu preciso que ela seja resistente, mecanicamente, resistente à tração. A compressão, sei lá. Resistente à compressão. Beleza. Eu quero que seja resistente à compressão. Então eu vou ter que escolher o processo que vai me dar a estrutura, que vai me dar as propriedades que eu quero, que vai me dar essa resistência à compressão. Então eu tenho que escolher qual processo que eu vou utilizar,
para encontrar a estrutura necessária para produzir aquelas propriedades. Vocês entenderam? Então, isso tudo está relacionado. Processo, estrutura, propriedades e produto, está tudo relacionado. Né? Esses são os 4 pilares da engenharia dos materiais. Né? E é importante dizer que aqui em Tecmate a gente vê bastante sobre a estrutura. Vocês já viram vários tratamentos térmicos, questão de estrutura cristalina, mecanismos de aumento de resistência. Vocês já viram várias coisas aí sobre a estrutura do material. Imperfeições cristalinas, enfim, foram várias coisas, vários capítulos falando só sobre isso. As propriedades, vocês também estudaram bastante, estudaram propriedades mecânicas, já aprenderam sobre as propriedades principais dos materiais, correlacionar propriedade e estrutura. Então, um exemplo claro, se eu quero um aço muito duro, eu posso fazer com que ele passe por uma têmpera, porque com a têmpera eu vou ter uma estrutura martensítica, então ele vai ser muito duro. Eu relacionei a têmpera, que é o processo, com a estrutura, que é martensítica, com a propriedade, que é muito duro. Beleza? Né? Isso sempre pensando no meu produto final, do que eu quero no meu material. Né? O que a gente vai ver no segundo semestre aqui, com muito mais ênfase, é a parte de processo. Né? É como acontece o processo de fabricação do aço. Né? Eu não lembro de cabeça agora como que é a ementa de vocês para o segundo semestre, para a parte final da disciplina, mas envolve muito isso, envolve os processos de fabricação. Se eu não me engano, começa falando sobre como o aço é fabricado, como que é o processo siderúrgico. Então, o conhecimento disso aí também está dentro da parte de materiais, que é essencial para que vocês compreendam, saibam escolher, saibam entender melhor como funcionam os materiais. Esse é um exemplo que eu citei do avião, né? O Boeing 747, em 1969, ele era 75% alumínio, 10% compósito, 9% aço, 5% titânio. Hoje, o Boeing 787, que é de 2007, que nem é tão atual assim, ele é 50% compósito, 20% alumínio, 15% titânio, 10% aço, 5% outros aí. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a utilização de compósitos é o futuro pra gente. Né? Compósitos é quando eu quero combinar duas propriedades, dois materiais que eu não encontro em um só. Né? Vou estar fazendo aula de outra disciplina, se eu não me engano, era de uma disciplina de engenharia, em que eu citei um exemplo de um material que foi desenvolvido porque eles queriam combinar um material que tivesse alta resistividade elétrica e baixa resistividade elétrica e alta condutividade térmica. Não tem nenhum material que combine essas propriedades. Então eles tiveram que produzir um. Né? Então é assim que vão surgir os compósitos. Eu quero combinar coisas que eu não consigo alcançar normalmente. No caso aqui da indústria aeronáutica, geralmente eu quero combinar resistência mecânica com peso baixo. Né? Muito resistente e pouco pesado. Né? Isso também vale para, por exemplo, Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1 aí? Fórmula 1, o material que compõe o carro, ele tem que ser resistente, mas o foco principal é ele ser muito leve. Né? Porque quanto mais pesado o carro, menor vai ser a velocidade final que vai ser alcançada por ele. Então o engenheiro de materiais, ele trabalha dentro de duas grandes áreas, que é correlacionar as propriedades com o desempenho final. Isso, inclusive, eu falei no engenheiro de materiais, só que isso é um dos objetivos desse curso de tecnologia de materiais. De vocês correlacionarem propriedade com desempenho. E o engenheiro de materiais deve ser capaz também de selecionar o material. E a seleção de materiais é um processo muito complexo. É muito complexo, porque é um processo que tem que ser muito minucioso. Tem muitos detalhes nesse processo que devem ser pensados de antemão. Eu vou falar mais disso daqui a pouco, né, que é o foco da aula, a solução de materiais, mas vocês vão ver como que isso acontece. Um dos principais conceitos que dentro da área de seleção de materiais é a questão de propriedade. Né? Propriedade, a gente já viu que é propriedade, já vimos várias propriedades. Né?
Só que a gente foca muito, agora na tecnomecânica, nas propriedades mecânicas, né? Vocês devem ter acesso a algumas propriedades térmicas quando fizerem, não sei se estão fazendo já, disciplina de máquinas térmicas, né? Vocês vão ver melhor sobre calor específico, condutividade térmica, capacidade térmica, ponto de fusão, são propriedades térmicas. Propriedades elétricas vocês devem conhecer em física, né, que é resistividade. Às vezes tem, sei lá, capacitância. Acho que capacitância não é um exemplo tão bom assim. Enfim, propriedades magnéticas, né, propriedades óticas e propriedades deteriorativas, que são aquelas relacionadas à reatividade química, que é a aula passada, é corrosão. Aqui que é propriedade, então. Propriedades, vocês podem ver que tem vários tipos de propriedades, né? Só que, no geral, a propriedade é uma coisa muito simples. Avaliar a propriedade do material, eu estimular o material e avaliar a resposta dele. Né? Vou dar um exemplo muito, muito bom aqui. Vamos supor que eu tenho um tubo com uma pontinha afiada que tem um diamante na ponta. E eu tenho material A e B. O meu estímulo é dar uma porrada no material, em cada um dos materiais, A e B, com esse tubo que tem a pontinha de diamante. O primeiro material, eu bati com o meu tubo com a pontinha de diamante nele e vi que quase não ficou marca, ficou uma marca pequena. No outro, eu vi que ficou uma marca grande. O meu estímulo foi dar a porrada. A resposta é a marca que ficou. O material que ficou a maior marca, ele é o menos duro. Que é aquela questão dos ensaios de dureza que eu falei nas aulas lá atrás, de propriedades mecânicas. Então, toda propriedade nada mais é de que eu estimular o material e observar a resposta desse material a esse estímulo. Entenderam? Então é assim que a gente já falei sobre propriedades de material. Todas as propriedades podem ser definidas desse jeito. Uma que eu falei aqui agora, ponto de fusão. Ponto de fusão do material. Vamos botar o aço aí. O aço, o ponto de fusão dele é por volta de 1500 graus Celsius. Qual o estímulo que eu tenho que fazer? Eu tenho que expor o aço a um aumento de temperatura. E ver em qual temperatura que ele vai estar totalmente líquido. Então, o meu estímulo foi o gradient de temperatura. A resposta foi ele se fundir. Então eu consegui avaliar qual propriedade? A temperatura de fusão. Beleza? Então é assim que a gente avalia as propriedades dos materiais. Todas elas são avaliadas desse jeito. Todas elas. Né? A ductilidade é avaliada através de um estímulo também. Né? Um estímulo que dentro das propriedades mecânicas é sempre o mesmo, que é a carga ou força aplicada. Porque no ensaio de tração eu estou aplicando uma carga. E com o ensaio de tração eu consigo determinar a ductilidade, a tenacidade, as tensões limite lá, que eu nem falo que é uma propriedade assim, né? Pode falar que é uma propriedade, né? Para as mecânicas do material. Então, assim, que eu tenho uma tabela mostrando o tipo de propriedade e o estímulo que é aplicado. Né? Quando você falar gradiente de temperatura, eu estou falando de uma variação de temperatura. Aqui eu tenho os tipos de materiais, né? Os cerâmicos, metais, polímeros. Aqui tem, na verdade, essa imagem que ela está um pouco confusa, porque tem alguns livros que fazem uma divisão dos polímeros, né? Que coloca elastômeros e polímeros como se fossem separados. Só que é borracha, elastômero é borracha. Né? E polímero é representado pela borracha, mas tem outros polímeros também. Cerâmicos e vidros também a gente costuma ver junto, ver como se fosse só cerâmicos, mas aqui colocou separado também. Os metais estão lá em cima. E no meio estão os híbridos, né? Que é uma composição de dois ou mais. É pegar um cerâmico com metal, um polímero com cerâmico, materiais compostos. Estruturas segmentadas, enfim. Materiais híbridos. Bom, o primeiro erro que a pessoa comete quando a gente está falando de seleção de materiais é pensar que isso é um processo que acontece isoladamente. Pensando assim, eu quero desenvolver um produto, eu tenho que escolher o material para esse produto. Não é assim. Né? Essa é uma etapa da seleção de materiais. Né? A seleção de materiais ela vai desde a criação do projeto,
que é criar o projeto? É fazer o desenho mecânico dele, é saber as dimensões exatas dele, determinar qual material que vai escolher, que vai fazer parte daquele componente. Então isso é a criação do projeto. Só que essa seleção de materiais, ela não para por aí. Eu também tenho que fazer a análise do desempenho do projeto em campo. Né? Porque às vezes eu posso desenvolver um projeto que na minha cabeça, no desenho, tudo que eu pensei, tá lindo, é aquilo ali, tá maravilhoso. Mas quando eu coloco para funcionar, ele não funciona legal. E eu tenho que descobrir por quê. Então, a seleção de materiais ela vai desde a criação do projeto até a análise do desempenho dele em campo. E bom, na seleção dos materiais, sobretudo na parte de criação do projeto, vocês vão ouvir falar muito da parte de estabelecimento de requisito. Né? Porque isso aí é o que dá um norte pra gente, é o que norteia a nossa decisão de seleção de materiais. Vamos lá, o que é isso? Deixa eu pensar num exemplo bom. Sei lá, uma bola de futebol. Vamos pensar que eu quero produzir uma bola de futebol. Eu sempre penso esses exemplos de uma hora para outra, então talvez não seja o melhor, mas vamos lá. O que precisa ter uma bola de futebol? Ela tem que ser fácil de ser fabricada, né? Não pode ser algo difícil de fabricar, porque tem que fabricar muita de uma vez. Ela não pode ser dura, ela tem que ser macia, né? Ela não pode ter uma bola que ela é um coco, né? Ela tem que ser macia. Ela tem que ter certa elasticidade, né? Para ter essa capacidade dela quicar, dela recuperar bastante energia, né? Que eu soltar a bola no alto, ela tem que quicar pelo menos um pouco, né? Não pode colocar uma bola que eu solto ela fica com uma bola de boliche. Deixa eu pensar. Tem que ter umas características aerodinâmicas aí interessantes, né? Não pode ser uma bola muito leve, também não pode ser muito pesada. Enfim, esses são os requisitos do projeto. Isso que eu falei agora aqui, pensando por alto, são requisitos do projeto. Né? Então, na hora de escolher o material, na hora de fazer o desenho dessa bola, de escolher como é que ela vai ser fabricada, eu tenho que ter isso em mente. Né? Ela tem que ser resistente também, óbvio, que ela não pode rasgar, né? Ela não pode sofrer ruptura facilmente, ela tem que ser resistente. Então, assim, são vários requisitos que a gente define, seja lá qual for a aplicação. Né? Outro exemplo que eu estava falando agora, da bola de boliche, ela tem que ser pesada, ela tem que ser fácil de fabricar, eu tenho que ser capaz de criar aqueles furos nela, né? Tem que ser fácil de fazer isso, né? Ela tem que ter certa resistência, né? Ela não pode ser frágil, né? Porque se ela for frágil, não dá para jogar também, não dá para cumprir sua função, né? Então, assim, estabelecer o requisito é a primeira parte. Para que o produto cumpra a sua função, é necessário definir bem suas condições de trabalho. Essa parte de definir bem a condição de trabalho é você saber para que aquele produto vai servir. Outro exemplo, os pés de uma cadeira aí de escola. Você sabe que ela tem que aguentar um esforço, que é um material que eu espero que quando compra uma cadeira de escola, espera-se que utilize por bastante tempo, então tem que ser algo duradouro. Não vai estar exposto a nenhum ambiente severo, né? Vai estar exposto ali talvez a crianças, eu não sei. Não pode soltar nenhum tipo de resíduo. Pô, fugiu a palavra agora. Que faça mal ao seu corpo, né? Porque você tem contato com aquilo o tempo todo. Então, eu tenho que ter. Não pode ter nada nocivo ao meu corpo. Não pode ter nada tóxico. Essa é a palavra que eu estava buscando, tóxico. Tem que ser algo fácil de a gente deformar. Né? Se for um negócio muito difícil de deformar, como é que a gente vai colocar o material no formato dos pés? Né? Então, assim, eu estou falando de condições de trabalho, estou falando de requisitos também. Né? As condições de trabalho e requisitos, eles caminham de mão dadas. Né? Esses requisitos, as condições de trabalho, ele nos dá os elementos principais para a gente conseguir dimensionar o meu produto. No caso da cadeira, por exemplo, eu defini ali mais ou menos como é que deve ser feito, eu consigo dimensionar aquele produto. Né? Vamos supor que eu escolha aço. Eu dimensiono a cadeira para suportar, sei lá, 120 quilos.
qual deve ser o tamanho do pé da cadeira para suportar 120 kg. Isso que é o dimensionamento, né? Dimensionamento preliminar. Né? E se eu trocar de aço para titânio, vou manter o mesmo tamanho de pé? Talvez não. Tamanho que eu digo mais de largura e comprimento, né? Não tamanho da seção transversal, né? Não do comprimento, da altura, né? Associando esses critérios ao conhecimento das condições ambientais, a gente vai obter uma lista de propriedades requisito, cuja otimização constitui a essência do processo de seleção de materiais. Uma coisa muito importante aqui é a gente focar nessa palavra, otimização. Seleção de materiais é um processo que consiste basicamente em otimizar. Otimizar. É otimização. É o combinado das propriedades. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. A seleção deve ser feita visando não só atender a requisitos de resistência mecânica, de tenacidade e resistência à corrosão, mas visando também adequar o material aos processos de fabricação disponível. Essa é uma parte bastante interessante e eu acho que para vocês pode ficar até um pouco confuso, porque vocês não viram os processos de fabricação ainda, né? Mas uma parte bastante importante na seleção de materiais é a gente escolher o material que eu consiga colocar ele na forma que eu quero. No caso da cadeira, eu tenho que ser capaz de deformar o material para colocar no formato do pé da cadeira. Né? Então é aí que vem a escolha do material atrelado ao processo de fabricação. Né? Um outro exemplo. Fabricar engrenagem muito grande. Tem umas engrenagens que são muito grandes, engrenagens industriais de diâmetros assim, de metros. Né? São poucos processos de fabricação que eu consigo produzir algo muito grande. Então, se eu tenho algo que deve ser feito que é muito grande, então meu processo de fabricação já está limitado ali. Talvez eu tenha que usar a fundição, que vocês vão ver lá para frente depois, ou algum outro processo do tipo. Então, tem que adequar o material ao processo de fabricação disponível. Eu tenho que escolher um material que consiga passar por esse processo. Né? Exemplificando, o desenvolvimento dos aços nos últimos 40 anos colocou à disposição do projetista inúmeras composições com altíssima resistência mecânica. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de aços aí disponível. Então, resistência mecânica não é um problema para o aço. Entretanto, essa propriedade pode vir acompanhada de complexo controle de tratamento térmico, soldabilidade deficiente e estampabilidade incompatível com a forma final ou com a produtividade esperada. Então é basicamente isso. Essa resistência mecânica do aço, ela vai vir com uma outra série de propriedades que devem ser controladas, né? Devem ser acompanhadas. Né? Então, se eu quero produzir uma peça, por exemplo, que eu tenho que produzir muita dela, eu tenho que ser capaz de automatizar o processo. Então já é outro requisito que eu tenho que avaliar. Né? Ou se eu tenho um tubo, quero fazer um tubo de aço, e eu sei que eu vou ter que fazer uma solda em algum ponto desse tubo. Né? Eu tenho que escolher um aço que ele seja facilmente soldável. A gente sabe que nem todo aço é facilmente soldável. Ou que para colocar no formato de tubo ele já tem que ter uma certa dutilidade também. Então isso vai limitando ainda mais qual aço eu posso escolher. Mesmo que todos eles tenham alta resistência mecânica. Né? Dentro de seleção de materiais, a gente tem o que a gente chama de filosofia do compromisso. Isso é muito importante, né? Que é o eventual sacrifício de uma ou mais propriedades em benefício de uma otimização geral. O que acontece? Como eu falei, a palavra-chave aqui é otimizar. Né? Muitas vezes eu não consigo melhorar muito duas propriedades. Vou dar um exemplo muito bom. Resistência mecânica e resistência à corrosão. Às vezes eu consigo melhorar muito a resistência mecânica, só que a resistência à corrosão fica lá embaixo. Né? Só que a resistência mecânica tem um peso muito mais alto para mim. Então eu sacrifico a resistência à corrosão para ter uma boa resistência mecânica. Essa é a lógica. Né? É o eventual sacrifício de uma ou mais propriedades em benefício de uma otimização geral. Né? Ou vamos supor, acho que tem até um exemplo aqui que é muito legal. Aqui. Eu quero um aço onde eu tenho uma resistência mecânica alta e uma tenacidade alta. E aqui eu tenho minha temperatura de revenimento. Eu tenho que escolher a temperatura de revenimento. Qual que eu escolho?
eu escolho aquela que eu consigo combinar melhor, aquela que está associada à interseção dessas duas curvas aqui. Né? Que eu tenho a resistência mecânica que não vai ser tão alta, mas vai ser alta, e tem a tenacidade que não vai ser tão alta, mas vai ser alta. Né? Então é basicamente isso, é eu otimizar. É eu escolher sempre um ponto assim, ótimo pra gente. Né? Ficou até redundante essa frase, mas é basicamente isso. Um fator que contribui para a complexidade do procedimento de seleção é a interferência do processo de fabricação nas propriedades finais, como eu tinha falado antes. Né? O processo de fabricação ele anda de mão dadas com a escolha do material. Então, na hora de escolher o material, tem que escolher também o processo de fabricação. Tem que saber como que eu vou fazer com que esse material obtenha a minha forma desejada. Então, essa parte de seleção de materiais e seleção de processo, elas caminham juntas aí. Eu não vou dar um foco muito grande para isso, porque vocês não viram o processo de fabricação ainda. Mas vocês sabem que para escolher o material não basta escolher só o material. Tem que escolher também, o processo de fabricação. Os procedimentos de seleção de materiais obedecem a múltiplos critérios. Isso é uma parte bastante importante. O procedimento de seleção ele obedece a vários critérios. Individualmente, esses critérios levam a tomar uma decisão simples e linear, mas na prática temos situações onde um conjunto de critérios deve ser satisfeito simultaneamente. É o que a gente chama de filosofia do compromisso, né? Que é a mistura de interação e otimização. É aquela história. Se eu quero um... Meu Deus, engasguei aqui. Se eu quero um material que tenha alta resistência mecânica, só isso, é fácil escolher um. Não tem dificuldade. Agora, quando eu tenho que combinar alta resistência mecânica, alta dutilidade, alta resistência à corrosão, alto ponto de fusão, baixa resistividade, aí a escolha fica muito mais complicada. Então, escolher através de um critério individualmente é fácil. Mas quando eu tenho vários critérios em mãos, fica mais difícil. Aqui eu tenho os critérios de seleção. Tem alguns critérios de seleção aqui, né? Os principais, os 16 principais. Eu vou citar eles aqui, né? Primeiro, considerações dimensionais. Que questão de tamanho. Né? Eu tenho que... o tamanho da minha peça final vai influenciar na escolha do material e do processo de fabricação. Por exemplo, peças muito grandes elas só podem ser fabricadas através de fundição. Considerações de forma. Né? Tem algumas, a forma que eu vou obter limita também o tipo de material que eu vou escolher. Né? Um exemplo bastante importante disso deixa eu pensar um exemplo bom aqui. Tubo mesmo. O tubo ele tem que sofrer uma certa deformação ali para ter aquela forma de tubo. O material tem que sofrer essa deformação. Então, se o material ele não é capaz de sofrer aquela deformação, ele não vai ser uma escolha, não vai ser um candidato para mim. Consideração de peso. Como eu falei na indústria de transporte, o peso é um fator importante. Né? O peso é um fator limitante para a escolha do material. Considerações de resistência mecânica e resistência ao desgaste, né? Que limitam muito o processo. Por exemplo, uma escolha de um material para compor uma viga. Né? Eu tenho que saber qual é a resistência mecânica que vai estar ali. Que vai ser limitante ali. Quanto que eu preciso de resistência mecânica ali? Qual a condição de trabalho que vai estar aplicada naquele ponto? Tem as considerações de resistência ao desgaste, né? Que eu já tinha comentado antes, né? Que é mais relacionado ao desgaste mecânico, isso é muito mais específico, né? Tem o conhecimento das variáveis de operação. O projetista, a pessoa que escolhe os materiais, ele tem que conhecer as variáveis de operação. O ponto facilidade de fabricação é muito importante, sobretudo para componentes que são fabricados em massa. Né? Tem que ser fácil fabricar esses componentes. Né? Tem que ter uma certa facilidade. Eu tenho requisitos de durabilidade. Né? Se meu projeto tem que durar, 20 anos, eu tenho que escolher um material que dure 20 anos. Então, ou seja fácil de fazer manutenção. Né? Então, durabilidade é algo bastante importante para se pensar também. Número de unidades serem produzidas. Né? Por exemplo, recentemente eu assisti um filme
chamado Ford contra Ferrari, Ford versus Ferrari. Não sei se vocês assistiram, que foi muito bom. Nesse filme, na história vai falando, né? Que na Ford os carros eram fabricados em massa, né? Os carros eram fabricados assim, muitos carros de uma vez, um processo mais automatizado. Ao passo que na Ferrari, a fabricação de um carro era praticamente manual. Né? Então, para eu ter um valor acessível para o carro, ele tem que ser fabricado em massa, igual um Ford. Agora, se eu quiser ter um carro que seja fabricado basicamente manualmente, vai ser algo muito mais caro. Então, o número de unidades produzidas tem um peso relevante. Né? Claro que o número de unidades produzidas no mesmo tempo para uma Ferrari e um Ford, para uma Ferrari vai produzir milhares de Ford. Né? Isso eu tô pensando mais há anos atrás, tá, gente? Eu não sei como é que é hoje em dia isso. Sobretudo na Ferrari, eu acredito que não seja mais manual, né? Mas também não seja tão automatizado quanto as grandes fábricas de automóveis. Disponibilidade de material. Se o material está disponível no mercado, se ele é caro, né? O valor dele no mercado também, se é fácil conseguir esse material. Às vezes o material eu só consigo vindo de uma transportadora de fora, então, sei lá, tem que importar o material de Taiwan. É melhor pegar uma opção que tem aqui. Isso tem que ser levado em conta também. O custo do material é um fator muito importante, não tem nem o que discutir. A existência de especificações e códigos. Especificação, código e norma, isso é muito importante para a gente ter uma certa intercambiabilidade entre os materiais. Né? Então, assim, quanto mais especificações, códigos e normas eu tenho sobre o material, mais eu conheço sobre ele. E é muito bom conhecer o material para escolher ele. Né? Tem que saber o máximo que eu puder dele. Hoje em dia, a gente tem mais a preocupação com a viabilidade de reciclagem e com o valor da sucata, que é algo uma preocupação com o meio ambiente, na verdade. Né? Apesar do valor da sucata, ele também tem o seu lado econômico. Eu tenho grau de normalização, que é um fator bastante interessante também. E o grau de normalização também está relacionado com a quantidade de normas que tem nesse sentido. E o tipo de carregamento. O tipo de carregamento, o tipo de esforço aplicado vai influenciar também. Né? Aqui eu poderia falar um pouco sobre os... Eu nem vou passar isso aqui um pouco mais rápido, que são os critérios de seleção. Né? Eu vou comentar sobre alguns. Resistência mecânica, que já estão cansados de escutar aqui, né? Propriedade mais conhecida e com maior número de opções de escolha. Selecionar em termos de resistência não é um problema. O problema é combinar resistência com outra propriedade. Resistência e peso, resistência e dutilidade. Né? Vocês podem lembrar que, por exemplo, o encruamento. O encruamento deixa o material duro, resistente. Né? Porém, ele fica frágil. Ele perde utilidade. Perde ductilidade. Então, assim, combinar as propriedades é um desafio. Avaliar e comparar as propriedades em questão de números é uma metodologia muito limitada. Né? Avaliar simplesmente a questão de limite de escoamento, qual que é maior, qual que é menor, ou de utilidade, qual que é maior, qual é menor. Né? Avaliar só a questão de número é uma coisa muito limitada. O que acontece é que a gente faz a avaliação, né, através dos índices de mérito. Eu vou explicar aqui índice de mérito. Índice de mérito é uma grandeza que relaciona duas propriedades do material. Duas ou mais propriedades do material, geralmente são duas. Né? Então, aquele mapa de propriedades, geralmente eu tenho uma propriedade em Y e tenho uma propriedade em X. Né? Igual tinha antes, na resistência e peso. Eu vou ter um índice de mérito, que é uma grandeza que relaciona as duas. Beleza? Pode ser, sei lá, limite de escoamento elevado a meio sobre densidade. Esse é o índice de mérito. Ou rigidez sobre densidade. É outro índice de mérito. Então o índice de mérito ele depende de qual tipo de análise que é mais importante para você. Se a resistência e o peso são os fatores mais importantes, eu tenho que encontrar um índice de mérito que relacione essas duas propriedades. Se rigidez e peso são os fatores mais importantes, eu tenho que encontrar um índice de mérito que relacione essas duas propriedades. Né? Inclusive, eu coloquei até no exercício de vocês o que são os índices de mérito. Né?
O índice de mérito, ele é, na verdade, você pode responder bem assim, que o índice de mérito é uma grandeza que relaciona duas propriedades para auxiliar no procedimento de seleção, de maneira a otimizar essas duas propriedades simultaneamente. Né? Então, o índice de mérito é bastante importante. Tem um exemplo aqui bastante legal, que dá para ver como que o índice de mérito ele opera aí, né? Seleção de um material para o quadro de uma bicicleta. Todo mundo aqui sabe o que é um quadro de uma bicicleta, né? Aquela parte geralmente metálica que serve como base da bicicleta, né? Eu tenho em cima um material, pode ser aço liga, materiais candidatos, né? Aço liga, liga de titânio, liga de alumínio e PRFC, que é se eu não me engano, é um polímero reforçado por fibra de carbono. Se eu não me engano é isso. PRFC, polímero reforçado por fibra de carbono. E, bom, eu tenho esses 4 candidatos. Meu objetivo aqui é olhar essas propriedades, que é limite de escoamento, o índice de mérito e o preço por quilo, e definir qual desses materiais é o mais adequado. Então vamos por partes. Primeiramente eu vou olhar só para o limite de escoamento ali. Bom, o limite de escoamento do aço liga, a gente pode ver que é o maior deles, que é 1000 megapascal. Então, beleza, limite de escoamento, o aço liga está ganhando. Índice de mérito, IM, relaciona aí, aqui eu coloquei escrito, mas resistência por densidade. Geralmente, o maior índice de mérito é o melhor material. Então, ó, de acordo com o índice de mérito, resistência e densidade, o melhor material é o PRFC, que dá 390. Né? 3 vezes mais que o aço liga. Por outro lado, também tem o preço por quilo. O mais barato é o aço liga. E aí, como é que eu faço essa escolha? Né? Eu vou pelo preço? Eu vou pelo limite de escoamento? Eu vou pelo índice de mérito? O que eu faço? Bom, e aí a gente tem que considerar vários outros fatores. Por exemplo, se eu quero uma bicicleta para eu sair da minha casa e ir para o IFES trabalhar, eu não preciso de uma bicicleta cara. Eu preciso de uma bicicleta simplesmente que ande, que suporte o esforço. Então, essa relação resistência-peso talvez não seja tão importante. Porque eu não quero competir uma corrida de bicicleta para chegar no IFES. Eu quero simplesmente andar. Então, eu não preciso ter um índice de mérito tão alto. Né? Por isso que, geralmente, a escolha do material com maior índice de mérito só se justifica em casos de bicicletas de altíssimo desempenho, devido ao custo. Talvez vocês tenham em casa, algum conhecido, algum familiar que participe dessas competições de pedal, de pedalar, e as pessoas têm aquelas bicicletas fininhas, sabe, que são super caras, e eles têm essas bicicletas porque é algo que eles utilizam para ter um alto desempenho. Agora, aquele camelinho que você usa para ir pro IFES, ele não precisa ter esse desempenho todo. Você não precisa de uma bicicleta dessa para se deslocar. Né? Enfim, o cálculo na verdade é um pouco mais complexo que isso. Né? Que diferentes resistências mecânicas levam a diferentes seções transversais. Por exemplo, o quadro de PRFC terá peso muito menor que o do aço, o que tornaria o seu custo menor. Né? Isso é uma coisa meio que óbvia também. Só que o preço do PRFC é mais de 20 vezes maior que o aço, então é muito caro. Tem que valer muito a pena. Isso aqui foi só um exemplo mostrando assim que a escolha aqui ela depende também do seu objetivo final. Se eu quero uma bicicleta simples para o dia a dia, algo que deve ser barato, que eu quero vender barato, então não preciso de um índice de mérito muito alto. Eu não preciso fazer uma bicicleta de polímero reforçado com fibra de carbono. Faço uma de aço, faço uma de alumínio, sei lá. Que isso vai ser mais barato. Agora, se eu quero uma bicicleta de alto desempenho para competir, eu tenho que ter melhor relação resistência-densidade, que é, no caso, do polímero reforçado com fibra de carbono. Né? Vai sair mais caro? Vai, mas meu objetivo é esse. Minha preocupação não é com o preço, é com outra coisa. Bom, outro critério é facilidade de fabricação. Né? Se eu for falando, eu falei antes já, né? Tem que ser, se o material, para ele alcançar a forma final, ele tem que ser soldado.
eu tenho que avaliar se eu consigo soldar ele antes. Isso é uma coisa óbvia, né? Considerações dimensionais é outro critério. É o tamanho da peça, né? Aparentemente é difícil visualizar como se relaciona o tamanho da peça com seleção de materiais, né? Só que o tamanho da peça ele restringe a composição química e o método de fabricação, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma peça que tem que passar por um procedimento de têmpera, né? Peças grandes, para elas passarem por têmpera, eu até falei isso na aula de tratamentos térmicos, né? Isso é um pouco difícil. Eu não posso ter uma peça muito grande para passar por têmpera, tem que ser menor. Porque a têmpera vai criar um gradiente de temperatura dentro da peça. A superfície vai resfriar mais rápido que o interior. Aí eu vou ter uma parte que é dura, vai ter martensita, e uma parte que não deu martensita. E aí? Vai ter uma diferença microestrutural, vai gerar problema. Né? Então, assim, isso também deve ser levado em conta. Aqui eu coloquei essa tabela, mas eu nem vou comentar muito sobre ela. Mas foi só para citar. Lembrando que a têmpera é favorecida aí pelo alto teor de carbono. Então, o aço 1340H ele tem um teor de carbono mais alto. Então, ele está mais favorecido para a ocorrência de têmpera. Para sofrer a têmpera, no caso. Bom, os procedimentos que viabilizam a construção de um componente, eles devem ser vistos como diálogo entre design e seleção de materiais. É o projeto e a seleção. Né? Que eu projetar um componente é uma coisa, agora escolher o material para cumprir aquela função é algo diferente, mas que tem que estar em diálogo com esse requisito inicial. E bom, a gente tem que analisar os contextos nos quais a atividade de seleção se apresenta. Como eu falei antes, a gente não faz seleção de materiais só quando a gente está fazendo o projeto. A seleção de materiais é algo que acontece interativamente. Vamos lá. Primeira situação onde é necessário aplicar os conceitos de seleção de materiais. Na criação de novo produto ou nova função. O que é isso? Quando eu quero criar um novo produto, eu tenho que escolher os materiais para aquele produto. Isso é algo meio óbvio, né? De acordo com os requisitos daquele produto. Ou quando eu já tenho um produto velho que vai ter uma nova função. Então eu tenho que reinventar esse produto, né? Resselecionar os materiais, ver se esses materiais eles cumprem aquela função. Segunda situação onde é necessário analisar do ponto de vista de seleção de materiais. Modificações que visam a adaptação a novas condições de serviço. Deixa eu pensar aqui num exemplo bom. Tá difícil pensar no exemplo, né? Mas vamos lá. Tubulação. Tubulação, como está escrito aqui, tubulação química. Eu tenho uma tubulação química que transporta água destilada. Eu fiz uma mudança na indústria que agora essa tubulação vai transportar água do mar. Eu tenho que repensar. Esse material, ele vai conseguir transportar água do mar com a mesma eficiência que ele transportava água destilada? Vai haver corrosão? Pode ser que haja. Né? E aí, como é que eu vou fazer? Seria melhor resselecionar o material? Né? Se eu mudar a condição de serviço, pode ser que eu tenha que mudar o material que tá agindo naquela condição. Né? Terceira opção, quando alguém faz alguma caca, alguma coisa errada. Ou seja, quando tem um componente em que a gente vê que tem um material que ele não cumpre adequadamente a função. Eu comentei na aula de corrosão, né, que acontece às vezes de criarem situações onde a corrosão galvânica é favorecida. Tem um material que ele está muito para o cátodo, tem um que está muito para o anodo e acaba acontecendo corrosão. Isso porque aqueles materiais estão inadequados ao serviço. Então tem que repensar do ponto de vista de seleção para trocar e botar material que não favoreça a corrosão galvânica. Né? Isso é um outro exemplo.
4. Novos materiais e processos para melhoria de desempenho. Vamos lá, novos materiais. Eu falei antes, eu quero combinar duas propriedades diferentes. Eu quero criar um material novo que tenha um desempenho diferente. Né? Um material que combine propriedades diferentes. Eu tenho que desenvolver um novo material. E seleção de materiais faz parte desse processo. Melhoria de desempenho. Melhoria de desempenho também é algo muito importante. A melhoria de desempenho eu posso associar tranquilamente a situações onde... porque talvez vocês não consigam relacionar. Mas, por exemplo, caldeira. Uma caldeira ela tem uma eficiência. Uma eficiência térmica lá por volta de 30%. Se eu quiser melhorar a eficiência, talvez eu tenha que melhorar algum material que compõe algum componente ali. Eu trocar algum componente por outro de outro material. Então, nesse contexto, a seleção de materiais também aparece. E 5, que talvez seja o mais comum, que é a redução de custo. Né? É eu ter um material num componente que está cumprindo uma função e pedirem para eu trocar por outro que me dá um custo menor. Né? E talvez valha a pena. Né? Isso é algo, um contexto onde a seleção de materiais também se faz presente. Outra parte muito importante para correlacionar com seleção de materiais é a parte de análise de falhas. Eu lembro que quando eu ouvi falar de análise de falha pela primeira vez, eu fiquei encantado. Porque eu achei que foi a parte mais legal aí de materiais. Porque, eu não sei vocês, mas eu acho legal quando a gente tem... por exemplo, a gente está vendo um filme que tem um mistério. Então você vai devagarzinho descobrindo, pouco a pouco desvendando aquele mistério. E a análise de falhas é isso. O que é análise de falha? Pense que você hoje é um técnico que está na oficina. Eu chego para você com um componente e falo assim, olha, a condição de serviço dele era esse. Eu quero que você descubra por que ele falhou. O que acontece quando você recebe uma missão dessa? Você tem um mistério para descobrir. Tem que descobrir por que aquele componente falhou. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer vários ensaios, você vai preparar uma amostra, vai fazer um ensaio metalográfico, vai observar a estrutura do material, vai olhar no microscópio, olhar a microestrutura dele, ver se tem alguma diferença, se houve alguma mudança, microestrutural, vai olhar as propriedades mecânicas, dureza, deve olhar, talvez fazer um ensaio de impacto, fazer um ensaio de sei lá, até de tração mesmo, não sei. Então, assim, você vai investigando. Né? Então, a análise de falha é uma investigação para você descobrir por que falhou. Aí você pode pensar, pô, será que ele falou por causa de corrosão? Mas qual mecanismo de corrosão poderia acontecer aqui? Será que foi por causa de fadiga? Mas será que o material tinha condições que favoreciam a ocorrência de fadiga? Então, isso é uma análise. Então, a análise de falha é um processo de investigação. Isso eu achei bastante interessante, né? E essa parte de análise de falha, ela é muito importante para a seleção de materiais. Porque pensem comigo, eu tenho uma engrenagem que o dente da engrenagem saiu, rompeu. O dente da engrenagem rompeu. E eu quero descobrir por quê. Né? Aí eu faço análise de falhas, eu descubro por que ele falhou. Dependendo da minha solução, eu posso ter que trocar o material que eu fiz essa engrenagem. Eu posso ter que fazer essa engrenagem passar por um tratamento térmico. Então, a análise de falha, a investigação das causas da falha, contribui para prevenir a falha de ocorrer novamente, melhorar e modificar o projeto, né? Melhor entendimento dos projetos, dos materiais, das técnicas de fabricação e dos métodos de inspeção. Então, análise de falha e seleção de materiais, eles estão lado a lado. Né? Observe, isso aqui tá bem antigo, na verdade, né? Só que é o livro que eu me baseei para fazer essa aula, ele é antigo também, né? Infelizmente, os livros ainda estão um pouco atrasados. Primeiramente, causas de falhas determinadas em várias investigações. Essa tabela aqui mostrando a origem de falhas e a porcentagem de vezes que essa origem ocorreu aí. Você pode observar que a seleção incorreta de materiais é a principal origem de falha. Ou seja, colocar um material para funcionar em um lugar que ele não funcionaria. Escolher errado o material.
Depois vem defeito de fabricação, foi uma coisa mal fabricada, às vezes foi uma soldagem mal feita. Tratamento térmico incorreto, tratamento térmico mal feito. Falha de projeto, o projeto foi mal projetado, falando grosseiramente, né? E esses são os principais tipos de falha, principais causas de falha, né? Depois vem condições imprevistas de operação, controle inadequado das condições de trabalho, impropriedades na inspeção e controle de qualidade, ou troca equivocada de materiais, que também está relacionado à seleção de materiais. Então essas são as principais causas de falha, né? Então com isso que a gente pode observar que a seleção de materiais é muito importante que seja feita corretamente. Porque 40% era dos materiais. Isso aqui foi uma pesquisa feita por um pesquisador inglês, né? Ele não divulgou exatamente o número de análise de falha que ele fez para coletar esses dados. Mecanismos causadores de falhas em plantas industriais, também na Inglaterra. Primeiro deles, corrosão, 29%. Depois, 25%, fadiga. Então vocês podem ver a importância de corrosão e fadiga. É por isso que talvez a maioria dos professores de Tecmat eles nem passaram isso para vocês. Só que corrosão e fadiga são duas coisas importantes que o técnico deve se preocupar também. Fratura frágil, 16%. Sobrecarga, 11%. E aí tem outros tipos de corrosão. A fluência tem um peso menor, né? Desgaste, abrasão também tem um peso baixo. Mecanismos de falha em componentes aeronáuticos. Aí aqui a gente tem a fadiga, com 61%. Logo depois tem a sobrecarga, a corrosão sob tensão, o desgaste excessivo, corrosão e oxidação à alta temperatura. A gente pode observar que a fadiga está lá em cima, em componentes aeronáuticos. Componentes aeronáuticos, a fadiga é um grande problema. Outra coisa importante, uma coisa que eu perguntei também no exercício e que não está muito claro aqui, eu quero falar para vocês, isso aqui é. Tem uma grande diferença entre fratura e falha. Às vezes, aqui preparando as aulas, ou até mesmo os livros, eles usam essas duas palavras como se fossem sinônimos, só que não são. A fratura vou explicar aqui a fratura e o que é a falha. Fratura é quando o material rompe. Qual a ruptura do material? Uma ruptura em duas partes. Pense numa placa. A placa rompeu em duas partes, ela fraturou. Isso é a fratura. A falha é quando o material ele deixa de cumprir a função a qual ele foi projetado. São coisas totalmente diferentes. Aí eu te pergunto, a fratura pode levar a falha? Pode. A fratura também pode não levar a falha. Por exemplo, eu estava lendo sobre uma turbina, que a pá da turbina ela dava uma trinca, ela fraturou. Né? Só que a turbina continuou operando por 20 anos sem problema nenhum, mantendo a função. Então houve a fratura, mas não houve a falha. Né? Ao mesmo passo que tem outra coisa muito grave. Por exemplo, sei lá, às vezes tem uma placa que ela sofre corrosão. Aí ela perde espessura. Quando ela perde espessura, o ajuste fica folgado. O ajuste ficou folgado, o componente não consegue mais executar a função. Não ocorreu fratura, mas ocorreu a falha. Entenderam? Então a fratura é quando uma parte se rompe em duas. É a fratura. Tem fratura dura e fratura frágil. Falha é quando o componente ele se torna incapaz de cumprir a sua função. É incapaz de cumprir sua função. Beleza? Então, são dois conceitos que são parecidos, que são muitas vezes usados como sinônimos, só que não são. São bem diferentes. Eu quis só deixar isso bem destacado por último, que eu estou falando de falha aqui, e talvez vocês não tenham essa familiaridade com o que é a falha, né? Bom, dentro de seleção de materiais e análise de falha vai ter essa relação entre projeto, desempenho, seleção de materiais e análise de falha. Porque primeiramente, vamos lá, eu vou definir a minha função, meus requisitos principais.
Defini os requisitos, eu faço o projeto. Fiz o projeto, eu vou selecionar o material e selecionar meu processo de fabricação. Fiz isso tudo, eu vou observar esse meu projeto operando, né? Vou ver ele operando, ver se deu tudo certo. Operou e falhou, eu vou para análise de falha. Quero descobrir por que ele falhou. E quando eu descobrir por que ele falhou, eu vou modificar alguma coisa no projeto para que ele não falhe novamente por esse motivo. Então, assim, esse ciclo ele é contínuo. Essa questão da seleção de materiais é algo contínuo, né? A ideia é sempre melhorando, porque mais cedo ou mais tarde o material vai falhar. E eu sempre posso melhorar esse projeto. Então, esse é algo que ele é realimentado, é algo interativo. Beleza? Então, pessoal, essa aula foi muito introdutória sobre seleção de materiais. É algo que, como eu falei, é uma disciplina da engenharia, essa parte de seleção de materiais. Então, é algo bem complexo, bem amplo. Hoje a gente só riscou a superfície, sim. Quem tem curiosidade, gostou dessa parte, faça uma engenharia mecânica, que vai dar tudo certo. Vocês vão ver isso bastante. Então, pessoal, esse aí foi o nosso final aí da nossa última aula aí do período, né? Voltamos no próximo período com novas matérias aí. Façam os exercícios, não deixem de fazer. Eu sei que tem muita gente, tem alguns alunos que não estão fazendo. Eu não sei se eles vão sair do IF, se eles vão trancar. Eu não sei. Mas quem puder, faça. Eu acho que os exercícios que eu tenho passado não estão difíceis. E além, mesmo se tiverem, tem alguns alunos que sempre tiram dúvida comigo. Então, assim, estou bem aberto para isso. Posso demorar um pouquinho a responder, mas respondo. E é isso, façam exercícios. Essa quinzena então acabou. Daqui uma semana ou duas eu vou postar mais a recuperação 3, que é para encerrar de vez esse semestre. E é isso aí. Tenha uma boa semana, aproveite essas videoaulas e até a próxima.